Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Mais uma transmissão da nossa escola bíblica, escola dominical. Irmãos, começando aqui a transmissão, eu vou fazer aqui o compartilhamento. Peço aí a paciência de quem for entrando. Vou compartilhar aí no chat o link. Também lá no grupo da igreja. Irmãos, nós vamos continuar na aula de hoje, conversando, aprendendo, né, sobre a teologia do pacto, e nós iremos ver o pacto lá em Moisés, pacto da lei. E nós, na verdade, essas aulas agora, elas são um parêntese no estudo da confissão de fé, porque embora a nossa confissão de fé fala sobre o pacto, não há esse detalhamento, né, do pacto, de cada pacto, lá Adão, pacto com Adão, Noé, Abraão, agora Moisés, tem um pacto lá em Davi, depois a nova aliança em Cristo Jesus. Então, embora a confissão de fé fala de pacto, e a teologia reformada ela é pactual, né, a teologia da aliança, de fato, esse é um parêntese, né, esse detalhamento. São assuntos bem teológicos, né, teologia. Eu entendo que aquilo que a gente aprende que é bíblico, uma teologia saudável, bíblica, ela é para a igreja, né? Muita gente acha assim, não, estudar teologia, isso é coisa para quem vai para o seminário, pastor, quem vai viver disso. Muita gente acha que isso não é prático, não tem a ver com a vida da igreja, mas particularmente eu não entendo assim. Eu entendo que a teologia do pacto ela é muito prática, ela explica muita coisa da nossa fé cristã e também nós como presbiterianos. E eu entendo que um presbiteriano, um crente presbiteriano, um cristão, ele precisa conhecer. E infelizmente isso é pouco ensinado. Então é por isso que eu estou me detendo nesse assunto da teologia do pacto. E eu mesmo vim conhecer esse assunto já depois da época que eu fui para o seminário. Então muitas vezes nas igrejas locais isso não é tratado, não é ensinado. E é bom a gente aprender, conhecer a nossa fé, aquilo que cremos, né? A doutrina reformada, ela é pactual. Irmãos, eu vou compartilhar aqui o link aqui em alguns grupos. Peço aí a paciência dos irmãos aqui no WhatsApp. Vou tentar compartilhar aqui em alguns grupos aqui. Então, irmãos, essa semana aí a gente vai, nessa semana agora, né, que estamos começando hoje, nós estamos aí na última semana do ano, né, louvamos a Deus por essas transmissões, por esse trabalho online que tivemos. Eu creio que é produtivo, eu acho que isso veio... eu entendo que a gente deve voltar, né, para nosso trabalho presencial também. Mas eu entendo que é bom também usar desse recurso da internet. Eu quero agradecer a Deus aí por essa oportunidade que Ele tem nos dado, né, de usar essa ferramenta. Embora é bom também, e é bom que voltemos presencialmente, mas agradecer também àqueles que têm nos acompanhado durante o ano, né, exige um pouco de paciência, de atenção, acompanhar essas aulas, mas o meu desejo é que Deus abençoe ricamente, né, cada um dos que ouviram, participaram, os que vão ouvir depois, ou alguns acabam ouvindo de novo, para poder fixar melhor.
que Deus possa abençoar ricamente sua vida, né? Que Deus, o Espírito Santo, aplique essas verdades ao seu coração, que elas venham lhe ajudar a entender melhor a Bíblia, o Evangelho, a ter uma leitura melhor na vida devocional, na devoção familiar, certo? Isso é o meu desejo para com vocês aí que têm nos acompanhado, não apenas membros aqui da nossa igreja, né, mas como isso está publicado aí, muita gente acaba ouvindo, né? Eu recebi alguns retornos aí de pessoas de outros lugares aí, que estão acompanhando essas aulas. Então a gente percebe que é muito produtivo isso, né? Acaba Deus abrindo uma porta aí para a gente estar ensinando aí essas doutrinas e sendo instrumento aí para abençoar pessoas. Eu vou compartilhar ainda aqui no grupo aqui da UPH, do presbitério. E ok, já compartilhei aqui em alguns grupos. Né, vamos ver aí quem foi que chegou já na transmissão. Presbítero Romeu, né, irmã Nath, irmã Jusilene, irmã Elda. Bem-vindos aí. Então, meus irmãos, 7 minutos aí já de transmissão, né? Vamos começar aí nossa exposição. Vamos orar, né? Vamos orar, os outros irmãos vão chegando aí na sequência. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai bendito, te louvamos pelo teu dia, por poder te adorar neste dia, meditar na tua palavra, nas tuas verdades. Também, ó Deus, poder nesse momento, mesmo à distância, mesmo em nossos lares, nos reunirmos aqui nesta classe, poder estar considerando juntos esses assuntos. Pedimos a tua graça, pedimos a ação do teu Espírito, pedimos discernimento, ó Pai, para aprendermos da tua verdade. Que o Senhor abençoe, ó Deus, esses momentos, também esse conteúdo, ó Pai, que fica gravado, que ele venha ser útil nas mãos do Senhor, para abençoar aqueles que se interessam em conhecer mais do Senhor, e que venha haver crescimento, ó Pai, na graça e no conhecimento do Senhor. Perdoa as nossas faltas, dá-nos a tua graça, é o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos então aí para os nossos slides aí. Aula 34, o Pacto da Lei em Moisés. Vamos ouvir um pouco aí sobre esse assunto. Irmãos, o livro que eu estou usando é esse livro aí, Alianças. Então, é um estudo do livro, praticamente, né? É um estudo da teologia bíblica. Esse assunto que você está aprendendo, se alguém lhe perguntar algum dia, você conhece a teologia bíblica? Existe a teologia sistemática e a teologia bíblica, né? A teologia sistemática, ela vai tratar de temas, né? Os atributos de Deus. A nossa confissão de fé é um estudo sistemático. E existe a teologia bíblica, né? Que talvez eu não consiga explicar agora para você o que é a teologia bíblica, mas isso que você vai aprender hoje e tem aprendido nessas aulas sobre alianças é a teologia bíblica. Então, o Palmer Robertson é um teólogo bíblico do Antigo Testamento. Então, você está aprendendo um pouco sobre teologia bíblica aqui nessa classe. Então, esses 2 livros aí são do mesmo autor e são livros de teologia bíblica, né? São teologias bíblicas aí que a gente vai aprender aqui juntos. E a nossa confissão de fé é um sumário, é uma teologia mais sistemática do que bíblica, mas, claro, é baseado na Bíblia também. Então, aí essa seção da confissão de fé está aí, mas é como eu estou dizendo, essa aula é um parêntese, né? Não é um estudo dessa seção. A seção aí, o capítulo 7 é o capítulo que trata do pacto. A seção 4 fala que esse pacto da graça é apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador, e a herança eterna com tudo que lhe pertence legada nesse pacto.
né? Então, a nossa confissão de fé entende aí que há um pacto da graça, que esse pacto é único, né? E ele foi revelado ali no Antigo Testamento e na Nova Aliança de modo especial com Cristo. Daí o versículo Hebreus 9, 15 a 17, né? Cristo é o mediador da Nova Aliança. Hebreus 9, 15 a 17. A fim de que intervir na morte para a remissão das transgressões que haviam sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então a ideia de aliança, de morte, de sangue, essa é a ideia que a gente está tratando aí, considerando, e aí em Hebreus fala um pouco sobre isso, né? Então podemos meditar depois aí sobre essas questões. Irmãos, esse primeiro slide aí, eu não sei porque ele saiu escuro aí, a letra eu sempre tento configurar lá, mas não deu certo aí, mas dá para ler com um pouco mais de esforço. Nós vamos falar hoje vamos agora para a exposição do assunto, né? Nós vamos falar hoje sobre a aliança lá em Moisés da lei. E na história da igreja, essa coisa de falar da lei é muito controverso. E muitos, os marcionitas, quem eram os marcionitas? Né? Marcião, ele pegava a Bíblia aqui, né? Hoje nós temos um cânon, né, já fechado. A nossa Bíblia aqui tem o cânon, né? Geralmente as nossas Bíblias vêm com o inário, que não faz parte do cânon. Mas na época de Marcião havia um debate sobre quais os livros faziam parte do cânon. E Marcião escolheu as partes que ele achava que faziam parte. Então, muitos hoje são como Marcião. A Bíblia já foi fechada, o cânon. Mas muitos dizem, não, eu só sigo o Novo Testamento. Eu só aceito essas partes aqui da Bíblia, que eu concordo. Então, hoje, muita gente segue a linha de Marcião. Né? Lê a Bíblia recortada, né, picotada, aquilo que convém, aquilo que quer ler da Bíblia. E nós entendemos que toda a Bíblia é palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada, é útil para o ensino, a correção, a exortação, etc., como Paulo diz lá a Timóteo. Certo? Então, muita gente critica a ideia lá da lei, da administração mosaica, né, a questão da lei lá em Moisés, e não entende, né, como é que essa relação da lei com as promessas, com a graça. A gente é salvo pela graça. E onde é que entra a lei? Né? A lei continua hoje para os crentes do Novo Testamento. Em que sentido continua e em que sentido não continua? Né? E há muito debate. E é um assunto, irmãos, viu? A gente vai ver aqui agora, né, um pouco sobre isso. É um assunto que vai exigir a sua atenção. Nós não podemos ser superficiais. Você vai ter que querer aprender, querer se dedicar, se concentrar, certo? Para poder porque a gente usa o intelecto. Claro que o Espírito é quem opera no coração, mas as coisas de Deus, a Bíblia, a interpretação bíblica, essas coisas não são contrárias às coisas de Deus espirituais a você usar seu cérebro, não. Sua mente, não. Certo? Então, nós não somos contrários, né, à reflexão teológica, nós não somos contrários à meditação nas coisas de Deus e tentar entender, compreender. Então, muita gente acha que vai ser só revelação direta, né? Deus vai só se revelar de modo extraordinário, diretamente. Não, Deus, ele quer que a gente seja estudante da Bíblia, que a gente venha considerar, meditar, entender, com a ajuda do Espírito, é claro, o que é que está escrito aí, o que é que Deus tem para nós. Certo? Então, nós estamos estudando as alianças, então nós já demos o nome da primeira aliança antes da queda de Pacto das Obras. Depois teve um pacto com Adão, um pacto com Noé, um pacto com Abraão. E qual seria o nome desse pacto na época de Moisés? O melhor nome seria
um pacto da lei ou uma aliança da lei, porque há uma ênfase na lei em Moisés, certo? Essa aliança em Moisés não é o pacto das obras, que já ficou lá, depois que o homem pecou, não há mais como ser salvo pelas obras. Agora Deus dá promessas aos homens. Mas aí você vê que Deus promete a Adão um descendente que vai pisar a cabeça da serpente. Deus chega para Noé e salva Noé, né, e entra em aliança com Noé e promete preservar a terra. Depois Deus chama Abraão e Deus salva Abraão pela fé, pelas promessas. Né? Abraão creu no Senhor, e isso foi imputado para ele como justiça. E aí agora parece que em Moisés, parece que há um retrocesso. Depois de Deus prometer salvar pela graça, Abraão creu e foi salvo. Agora vem Moisés e agora Deus traz uma lei. E aí muita gente fica confuso, né? Muitas pessoas ficam confusas. E essa coisa de lei, né, de falar de lei, quando a gente fala dos relacionamentos, né, e de obrigações, de leis, isso parece que torna pesado, né, as coisas. A gente não gosta muito dessa coisa de lei, de obrigação. Isso parece que torna o relacionamento forçado. Se a gente diz assim, você tem a obrigação, essa é a lei, né? E as pessoas então, a gente está agora na graça e falar de lei, né? E nós já temos provado que a graça ela está lá no Antigo Testamento, está lá em Adão, em Noé, em Abraão, é muito clara a graça. E agora vem Moisés, parece que há uma pausa, né? Ou um retrocesso. E é muito importante a gente entender então o propósito de Deus na aliança ali com Moisés, porque isso foi deturpado pelos próprios judeus, né? Isso foi deturpado. Então falar de lei, né? E há uma ênfase ali em Moisés, claro, na lei e na questão externa. Deus deu tábuas de pedra. Aqui é os 10 mandamentos. Depois Moisés escreveu leis, né? E havia ali uma teocracia, né? Naquele momento ali. Então falar de lei para muitos é falar só de algo obrigado. Você é obrigado agora a fazer essas coisas. Mas nós estamos falando de aliança. E aí você vem e fala de lei. Aliança não, aliança é relacionamento, né? Deus é um Deus de aliança. Nós estamos tratando de alianças. Mas agora Deus vem e traz lei, 10 mandamentos, Deus traz um monte de lei lá civil, cerimonial, né, que tinha um propósito de apontar para Cristo, né, de o povo ali, aquela nação, apontar para o reino de Deus, aquela teocracia, apontava para o reino de Deus, que isso vai se cumprir de modo perfeito na glória, que o reino será de Cristo. Então, falar agora de lei, a ideia de lei, parece não concordar com a aliança. A aliança fala de um relacionamento de amor entre as partes, né? Deus é o nosso Deus, nós somos o povo de Deus. Aí você coloca a lei no meio e aí parece que quebra um pouco essa coisa da aliança. Irmãos, a lei é dada no contexto de aliança. Então, a lei não é maior que a aliança. Certo? Os judeus não entenderam isso. O povo judeu, lembra quando o povo foi para o Egito? Primeiro foi com José, né? E aí José foi bem tratado, ele era governador, os descendentes de José foram bem tratados, até que passou um monte de tempo e veio um faraó que não conhecia José e começou a oprimir o povo. Aí quando Deus vai começar a tratar e levantar Moisés, Moisés mata lá um egípcio e tal, aí o texto vai dizer que Deus viu a opressão sobre o povo e ele lembrou da aliança com Abraão. Deus tinha dito a Abraão que o povo seria escravo, mas que seria depois liberto. Então, tudo que acontece em Êxodo, tudo que acontece lá com Moisés,
você tem que lembrar que tudo aquilo está no contexto de aliança. Deus lembrou da sua aliança. Deus lembrou, né? Lembrou no sentido, aí é uma maneira humana, né, de falar, Deus não esquece, né? Mas Deus foi fiel à sua aliança e Deus cumpriu o que ele tinha prometido no tempo certo. Então essa coisa, mas aí essa coisa da lei, né, no contexto da aliança, isso é controvertido. As pessoas têm dificuldade de relacionar o fato de que Deus é um Deus de aliança, certo? Mas que no contexto da aliança, mesmo antes de Moisés, Adão tinha que crescer, multiplicar, trabalhar, comer do suor do seu rosto. Depois Noé, Deus deu obrigações a Noé, ele tinha que construir a arca, ele era um pregador da justiça. Depois do dilúvio, Deus revelou a Noé a questão que já tratamos aqui numa aula anterior, sobre que agora Deus deu ao governo civil a pena de morte ali, né? Que agora Deus é quem é o Deus é que pertence à justiça, né? Ele é o vingador. Mas agora o homem que tira a vida de outro, ele está debaixo desse julgamento das autoridades. Nós vimos já isso, né? E depois nós vimos Abraão, que você vai ver e perceber que Abraão, Deus chama Abraão, mas tinha algo ali, embora é pela graça, é dom de Deus, a salvação é pela fé, mas Abraão teve que sair da sua terra. Abraão andou com Deus, foi provado, veio a prova lá de dar o seu filho, matar o seu próprio filho como holocausto. Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, mesmo antes de Moisés, já havia uma ideia de que dentro da aliança eles tinham que se conformar à vontade de Deus. Só que essa vontade de Deus foi revelada de modo geral, de modo genérico. E agora com Moisés, Deus diz: esses são os meus mandamentos. Esses são os 10 mandamentos. Eu sou um Deus santo. Daqui é a minha lei, essa é a minha vontade. Eu sou o Deus da aliança, eu resgatei vocês do Egito. E esse é o meu padrão, esse é a santidade, eu sou um Deus santo. Esse aqui é o padrão, é a minha vontade. Então, quando Deus disse para Abraão: anda na minha presença ser perfeito, não havia esse detalhamento do que era, né, ser perfeito, do que era obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Então não esqueça disso. A ideia de aliança é mais ampla do que a ideia de lei. A lei foi dada, a lei de Moisés, no contexto de aliança, certo? A lei, ela é um espelho, né? Não é você que é um espelho. Você é um espelho quebrado, né? Você não reflete perfeitamente a vontade do Senhor. Se você olhar para o outro homem, para outra pessoa do seu lado, ela não vai refletir a vontade de Deus perfeitamente. Porque é um homem caído, a imagem de Deus nela está distorcida. A lei de Deus é um espelho fiel, onde nós olhamos para essa lei e vemos os nossos defeitos. A lei revela o caráter de Deus. A lei diz ao homem o que Deus requer do homem. Qual é a vontade de Deus para o homem. E ela revela muito sobre o Criador, que é santo. Certo? Então, nós precisamos nos conformar a Deus, a imagem de Deus, mas nós não podemos, né? Porque somos pecadores. Mas a lei mostra qual é o ideal. E nos humilha, né? E aí a gente vê que a gente não consegue. A gente tem que ir a Jesus para poder conseguir, de fato, nos conformar à vontade de Deus. Mas a lei é esse espelho. A lei é esse espelho que mostra qual é a vontade de Deus. Então a lei serve de espelho. Ela nos faz ver quem nós somos e o que nós deveríamos ser. Então, irmãos, o crente reformado, o crente bíblico, ele
tem nos 10 mandamentos, ele tem na lei de Deus uma revelação sobre o que é que Deus quer para nós. Deus quer que o adoremos, não ter outros deuses diante dele, adorar ele conforme a sua vontade, não fazer ídolos, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, ou seja, um dia em 7 é do Senhor, e os outros mandamentos. Honrar pai e mãe, né? Honrar as autoridades. Então, não precisa Deus chegar e ficar revelando novas revelações, toda hora dizendo, né? Não há essa... Deus já revelou a sua vontade. O que ele espera do povo da aliança. Essas são as palavras da aliança. Os 10 mandamentos. A lei cerimonial, ela é sombra, ela aponta para Cristo. Os cordeiros, aqueles animais, o tabernáculo, tudo aquilo era sombra. Aquilo foi abolido. A lei civil, ela era autoritativa em Israel, na teocracia. E eram leis justas. Para aquele contexto ali, eles tinham que cumprir exatamente. Mas hoje nós não vivemos uma teocracia. Quando Jesus voltar, aí nós viveremos num reino de leis justas. Mas aqui nessa terra, nós sabemos que os reinos desse mundo, os países, as nações, não são, infelizmente, né, submissas a Cristo. Claro que seria sábio se as autoridades públicas observassem a Bíblia, né, não para impor todas as leis lá de Israel, porque muita coisa não se aplica, de fato, a hoje, né? Por exemplo, na verdade ali em Israel, se tivesse ídolos, tinha que morrer todo mundo. Se uma cidade idolatrasse, a lei mandava sair matando todo mundo. E a gente sabe que isso não é aplicável aos nossos dias, né? Não é o propósito do Evangelho. O Evangelho, na nova aliança, é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E as pessoas vivem nas trevas, a gente vai pregar para elas. Mas aquelas leis civis mostram, eram leis justas sim, e que isso vai ter pleno cumprimento, essas leis, quando Jesus voltar no reino de Deus, não vai ter esses erros aí, essas heresias, né? Nós vamos viver num reino de verdade, de amor, de justiça perfeita. Então, a lei de Deus ali em Moisés é uma revelação, né, da vontade de Deus muito maior, muito mais clara do que na época de Adão, do que na época de Noé, do que na época de Abraão, certo? Então, nós temos que lembrar disso. É claro que hoje nós estamos na nova aliança e nós temos muito mais ainda revelação e clareza do que o pessoal lá da época de Moisés. A ênfase na lei lá em Moisés era mais externa. Hoje, na nova aliança, essa lei está no nosso coração. O Espírito nos incomoda. Nós lemos a Bíblia, nós vemos que Deus é santo, nós vemos qual é a vontade de Deus, mas essa lei não está só fora, em tábuas de pedra. Essa lei está no coração das almas regeneradas. E aí, quando nós, como crentes no Senhor, vamos estudando a Bíblia, olhando no espelho, vendo que a gente está longe, isso vai nos fazendo ir a Jesus, isso vai nos quebrantando. E aí nós vamos, né? Isso não está só fora, não é só uma coisa externa. Então, lá em Moisés, embora tinha crentes ali, sim, as pessoas eram salvos pela fé ali, naquela época também. Mas havia uma ênfase na coisa externa. Isso não podemos ignorar. Então, há uma dificuldade aí, o Robertson vai dizer aí, eu estou aqui seguindo o livro, né? Depois, se você quiser, também você pode achar esse livro ou então, né, rever a aula ou comprar o livro, mas aqui eu estou seguindo o livro. Então, há uma dificuldade das pessoas em encontrar equilíbrio entre a ideia de aliança, né, e lei. Né? A aliança é um relacionamento de amor entre Deus e o seu povo, mas há a vontade de Deus para quem é da aliança, há expectativas legais do Deus da aliança, né?
Então, nesse momento da revelação lá em Moisés, Deus é o Deus da aliança, Deus resgata o povo do Egito e Deus dá uma lei, né? Deus dá uma lei, Deus dá a sua vontade, revela a sua vontade ao povo, certo? Então não há oposição entre a promessa e a lei, entre o que Deus disse para Abraão. Abraão foi salvo porque creu, pela fé, foi justificado. E agora vem Moisés, a lei. Não há oposição, irmãos. É a mesma aliança. A salvação continuou sendo pela graça. Moisés não é um retorno ao pacto de obras. É tanto que tinha cordeiro. Lá no pacto de obras, lá no Éden, Adão pecou, acabou, não tinha provisão de perdão. Aí depois que Deus foi e revelou o pacto da graça a Adão. Então aqui em Moisés, quando você lê Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você vai ver que tinha provisões para o pecado. Havia os animais, os sacrifícios. Então havia provisão para o perdão de pecados. Havia uma ênfase externa, mas aquelas pessoas deveriam crer no Messias. Aqueles cordeirinhos ali apontavam, aqueles animais apontavam para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, muita gente acha que a aliança de Moisés, o pacto de Moisés, foi um parêntese, que o povo de Israel não devia ter aceitado aquela aliança e dizer, não, Deus, continua como o Senhor fez com Abraão, né? Continua nos tratando conforme a promessa. Mas não há essa contradição, irmãos, não há. O que há é mais clareza em Moisés, uma ênfase na lei, é verdade, há uma ênfase na lei, mas há mais clareza da vontade de Deus para o povo da aliança, certo? Muita gente então coloca em oposição a lei e a graça, né? Moisés e Abraão. Não, Gálatas, por exemplo, Gálatas 3,12 diz, a lei não procede de fé, né? A lei não procede da fé, certo? Se o contexto não for considerado, essa declaração parece proclamar que a lei nada tem a ver com a promessa recebida pela fé. E na aliança com Moisés haviam provisões, né, para que as pessoas crescem, sim. Então não há... tem que ter uma cautela quando a gente lê essa questão da lei. No livro Cristo dos Pactos, o autor ele vai mostrar que no Novo Testamento você tem que ter muito cuidado quando você lê a palavra lei para entender dentro do contexto, porque há ênfase na palavra. Às vezes a palavra significa os 10 mandamentos, às vezes significa a tentativa de ser salvo pelas obras. Então você tem que entender bem o que é que Paulo está querendo dizer quando ele fala lei em cada versículo, em cada contexto, porque é muito fácil a gente se perder nessas questões. Então, para muitos, há um esquema nas alianças que é assim, Abraão era promessa, Moisés não, agora é lei condicional, é obras. Lá em Davi vem promessa de novo. Certo? E a gente tem que ter cuidado com isso, com esse entendimento. Então, temos que entender a aliança mosaica com Moisés, né? Temos que entender que nessa aliança, né, há uma ênfase nessa vontade de Deus, nos 10 mandamentos, há uma ênfase. Então, a contribuição de Moisés, na época de Moisés, a aliança, está aqui a minha vontade. Vocês são meu povo, o povo da aliança, está aqui, ó, essa aqui é a minha vontade revelada. Então essa é uma contribuição que não tinha existido ainda. Então é isso que nós devemos lembrar. Não é contradição entre Moisés e Abraão. Então, lá nos 10 mandamentos nós temos as 10 palavras. Essas 10 palavras são ditas depois lá em Êxodo 34, 28, Deuteronômio 4, 13, como palavras da aliança. Então veja que não há contradição entre lei e aliança. São as palavras da aliança. Então o povo da aliança é o povo que tem as palavras da aliança, né? Deus nos deu os seus mandamentos. Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse será amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me revelarei a ele. Lá no Evangelho de João,
né? Jesus fala disso também, né? Dessa obediência a Deus, desse amor a Deus, que é manifesto em obediência. Então, você tem que entender a progressividade da revelação. Deus está revelando a sua vontade por meio dessas alianças. Deus dá um sumário, um resumo da sua vontade nesses 10 mandamentos, de modo claro. Certo? Então, mas esses mandamentos, eles já existiam, né? Porque a lei de Deus é eterna, mas agora ela foi dita para o homem com clareza. Então, Deus sempre foi espírito, Deus sempre foi insultado com os ídolos, não farás para ti imagem de escultura. Né? Desde a criação, Deus santificou o sábado, que era o descanso, era no sábado no Antigo Testamento. Ele sempre teve essas leis, só que isso não foi dado num resumo, num sumário. Está aqui, ó, tá aqui, essa é a minha vontade. Tá aqui. Isso não foi dado antes, mas já tinha lei antes. Cada um dos 10 mandamentos tem origem na natureza de Deus, mas no Sinai eles foram resumidos. A lei moral foi dada ali, a lei de Deus, certo? Mas ela já existia desde a época da criação. E agora ela é dada com clareza. E agora, então, diante disso, né, ele vai dizer aí que agora as coisas, o mundo nunca mais será o mesmo. Né? Porque agora nós sabemos qual é o critério que Deus vai usar para nos julgar no último dia, né? Como Criador. Nós sabemos qual é a vontade de Deus, qual é a lei de Deus, com clareza. O que é que Deus requer de nós? Deus se comunicou, Ele disse o que Ele quer de nós. Certo? É claro que, como pecadores, nós somos humilhados por essa lei. E isso pode até trazer desespero, porque a gente não consegue obedecer, né? Mas essa lei, o propósito dela realmente é que a gente não possa alegar inocência. Ah, eu não sabia. Muita gente vai querer alegar, quando Jesus voltar, ah, Senhor, eu não sabia que o Senhor queria isso aí para mim. E aí a Bíblia, Deus revelou na história da redenção claramente o seu padrão. Então as pessoas, a rebeldia, né, o pecado, é justamente a pessoa se virar contra a Deus, contra a sua lei. Né? E aí essas pessoas que fazem isso, elas não é contra homens, né, que elas estão, não é contra Moisés ou contra o Novo Testamento, Cristo, que elas estão se voltando, é contra Deus. Então a lei, esse pessoal que diz que a lei era do Antigo Testamento e agora a gente está na graça, então quer dizer que o crente pode roubar, matar, adulterar, fazer o que quiser com a sua vida? Não. Isso é uma leitura, essa leitura é falsa, é equivocada. A lei de Deus moral, ela é a vontade de Deus, ela revela o caráter de Deus, ela é a vontade de Deus para o seu povo. Nunca foi um caminho de salvação. Foi antes da queda, antes, lá no pacto de obras. Depois que teve a queda, Deus não, isso foi uma leitura errada de que em Moisés os homens seriam salvos pela obediência da lei. Essa tentativa de se salvar pela lei de Moisés, ela é representada no Antigo Testamento quando Sara chegou para Agar e para Abraão, diz: ó, Abraão, está aqui a minha serva, tem um filho com ela. Tentou que a vontade de Deus se cumprisse pelo seu esforço. Né? Então Ismael, né, Agar, os incrédulos representam isso, as pessoas que querem se salvar com as suas obras, com o seu jeito. E Sara representa, né, depois ela creu e recebeu o filho da promessa, os crentes representam aqueles que entendem que nós não conseguimos nos salvar pelas obras. Mas isso não anula a lei. A lei é boa. Nós aqui somos maus e não conseguimos nos salvar mais por ela, mas a lei nos conduz a Cristo. E a lei continua sendo a vontade de Deus. Né? O problema não está na lei, o problema está em nós, que somos caídos. Então,
a lei, né, ela é para nos convencer, né, ela tem esse propósito. A lei de Moisés não é para ser confundida com o pacto de obras lá antes da queda. O homem lá antes da queda tinha condições de obedecer à lei. Ele era justo, ele tinha justiça original. Para ele era natural obedecer à lei. A natureza dele não era caída. Ele era inclinado ao bem. Né? É difícil a gente entender como é que ele depois pecou, mas pecou, ou deu ouvidos à voz de Satanás. Então, a esse homem sem pecado, né, não foi dito nada a Adão, se tu pecar, vai ter um meio de você ser perdoado. Não foi dito, não coma, se você comer, você vai morrer. Não havia promessa ali de salvação ainda, certo? Então, a aliança de Moisés não é igual ao pacto de obras. Existem provisões em Moisés de perdão, sim. Certo? Existe sim. Primeiro que Deus, a própria aliança de Moisés foi dada depois de Deus salvar o povo do Egito. Então, Deus já manifestou o quê? Redenção, salvação. Eles já eram um povo abençoado, resgatado. Né? Estavam na aliança. Na lei haviam sacrifícios. Esse é o sangue da aliança. Moisés esparge, né? Faz a aspersão. Esse é o sangue da aliança. E esse sangue, nós sabemos, representa o sangue de Cristo. Então, na lei de Moisés haviam sombras que apontavam para Cristo, para a graça. Então, o legalismo é uma distorção legalista quando transforma essa aliança numa aliança de obras. Esse foi um erro dos judeus, dos judaizantes. Isso foi um erro. Isso não é uma leitura correta de Moisés. E que muitos continuam errando ainda hoje. E por isso rejeitam Moisés, a lei de Moisés, o pacto lá. Claro que a gente agora está na nova aliança. Mas nós aprendemos lá, tem a revelação de Deus lá para nós. Né? Como em nenhum outro lugar, a vontade de Deus foi revelada lá, em Moisés. Então essa aliança da lei sobre Moisés e a promessa da redenção sobre Abraão andam de mãos dadas. Tanto Abraão quanto Moisés, cada aliança dessa, irmãos, revela a vontade de Deus para o seu povo. Revelam a redenção de Deus. Progressivamente, essas revelações vão conduzindo a Cristo, a nova aliança. Então, nós não entendemos que há contradições. A Bíblia é um todo coerente. Então, nós estamos estudando aqui essa aliança. O propósito é você entender melhor a Bíblia. Entender melhor lá o Antigo Testamento. Quando você for ler Êxodo, você for ler Levítico, você, à luz disso que estamos conversando aqui, você fazer uma leitura à luz do Novo Testamento e entender aquela aliança, aquele momento da história. Que era o que Deus tinha para aquele povo naquele momento. Né? E nós temos mais, graças a Deus, hoje. Mas foi importante. A lei que veio sobre Moisés não anulou nem interrompeu a promessa de Abraão, dada a Abraão. Não anulou nem interrompeu. Essas coisas andam juntas, têm o mesmo propósito de nos conduzir à salvação. A questão é só de ênfase. A ênfase em Abraão foi uma, a ênfase em Moisés foi outra. Então, cada uma contribui com o quadro geral. Cada aliança dessa é como aquela ilustração, a gente está dentro de uma catedral escura, né? Cada aliança dessa é uma janela que lança mais luz. Cada uma está contribuindo. E em Cristo, na nova aliança, nós temos a plena revelação de Deus, do propósito de Deus. A plena luz. Mas o Novo Testamento, ele lança luz sobre o Antigo, é verdade. Mas as coisas já estão ali. O Antigo Testamento é como um imóvel, uma casa, que está escura, não tem luz, mas os móveis estão ali dentro, está tudo ali. Aí quando você liga a luz ou abre a janela, entra a luz, você vê que as coisas estão ali. Então a graça estava ali. A redenção, Cristo estava ali.
Mas aquelas pessoas, muitas delas não viram isso, achavam que distorceram, não entenderam o propósito de Deus ali. Então a pergunta é, ainda precisamos da lei hoje? E aí o Novo Testamento, né? E não tem várias passagens do Novo Testamento que diz, não estamos, Paulo diz em Romanos 6,14, não estamos mais debaixo da lei, sim da graça. O que é que Paulo quer dizer com isso, né? Quer dizer então que nós não estamos debaixo da lei, sim da graça, então eu posso mentir, posso desobedecer meu pai? Não estão debaixo da lei. Você tem que entender o que é que ele quer dizer com não estar debaixo da lei. Não estamos debaixo da lei como um caminho de salvação. Você não é salvo por obediência à lei. Você está debaixo da graça. Mas a lei continua sendo a vontade de Deus, uma regra de santificação. Então, quem entende que não está debaixo da lei, pode fazer o que quiser, pode quebrar a lei de Deus. Tem que ter muito cuidado, né? Isso é um entendimento que nós, reformados, entendemos ser equivocado da Bíblia. Então, o que Paulo provavelmente está dizendo, Robertson diz aí, o que ele está dizendo, Paulo, ele está provavelmente dizendo, né? É mais provável que ele esteja dizendo, se referindo a uma guarda pessoal da lei para ser justo diante de Deus. Então, nós não temos que guardar a lei perfeitamente para ser inocentes, justos. Nós somos justificados pela graça. Então, esse foi um entendimento errado de muitos judeus, que não entenderam a graça ali em Moisés, né, e que entenderam a aliança de Moisés como um pacto de obras. Mas a lei de Deus continua. Adulterar continua sendo pecado. Continua sendo quebra da aliança. Mentir, matar, cobiçar. Né? Tudo isso, né? Matar, né? Assassinar, no caso, né? Não assassinarás. Continua sendo, né? Pecado. Continua sendo algo que não está liberado. Não. Você está na graça, então pode pecar, não. A lei tinha de ser guardada e Jesus guardou a lei por você. Né? Jesus guardou a lei em nosso lugar, para que a salvação viesse até nós. Então você não está mais debaixo da obrigação de guardar a lei com a sua força para você ser salvo, porque Jesus guardou no seu lugar. Você é justo por causa dos méritos de Cristo. Mas isso não anula a lei. Lá no Sermão do Monte, Jesus disse que passará o céu e a terra, né? E as minhas palavras não passaram. Ele disse que não vai ser anulado, né? Nem o i, nem um tio da lei. Ele vai dizer lá. Ele veio para cumprir a lei, não para revogar. Ele diz lá no Sermão do Monte. Então a lei de Deus, irmãos, ela continua tendo relevância para a nossa vida diária. Continua. Nunca foi para salvar. Ninguém vai ser salvo obedecendo a lei. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que pregamos. Muita gente acha que o crente reformado é legalista. E a gente enfatiza a guarda do dia do Senhor, ensina os 10 mandamentos na igreja. O pessoal acha que a gente é legalista, que a gente é fariseu. São pessoas que não entendem o propósito da lei. Eu tenho o desejo aí no próximo ano, nas quintas-feiras ou em algum momento, a gente estudar a lei, os usos da lei no Novo Testamento e os 10 mandamentos. Certo? Então, isso aqui já é uma introdução, um pouco de uma introdução. Então, preste bem atenção, né? Quem sabe você se interessa por estar juntos aí, estarmos estudando a lei, né? Os 10 mandamentos. Não para a gente querer ser salvo, né? Porque Jesus já obedeceu em nosso lugar. Mas então, para um crente que é perdoado pelos méritos de Cristo, para que serve a lei? Né? Por que eu tenho que obedecer a lei ainda, se Jesus já obedeceu? Irmãos, no Novo Testamento, depois você lê lá nas cartas de Paulo, você vai ver ali no Novo Testamento que, em Efésios 6:2, Paulo vai dizer que os filhos têm que obedecer aos pais.
Está lá nos 10 mandamentos. E ele vai dizer, é o primeiro mandamento com promessa. Né? Então há bênçãos da obediência. O filho que obedece, que honra seu pai e sua mãe, há promessas de longevidade, de ter qualidade de vida, né, na terra. E filhos que escarnecem dos pais, amaldiçoam os pais, a vida ela é como que abreviada, ou não tem a qualidade de vida que, né, alguns interpretam que esse abreviamento não quer dizer que a pessoa morra logo, mas não tem qualidade de vida, alguns interpretam assim. Então, essas bênçãos, né, que nós desfrutamos, elas também estão conectadas pela graça, né, e Deus se agrada em abençoar essa obediência. Essas promessas de Deus vêm sobre nós. Jesus declarou explicitamente que ele não veio para destruir a lei e os profetas, mas para cumprir as suas exigências. Lá em Mateus 5, 17 a 19, ele declarou que aquele que quebra um dos menores mandamentos será considerado o menor no reino de Deus. Abra aí em Mateus 5. Mateus 5, 17 a 19. Novo Testamento, viu? Embora Jesus ele está ali na transição, né, do Antigo para o Novo Testamento. Mas Mateus 5, do 17 a 19, ele diz isso: não penseis que vim revogar a lei, né? Não vim revogar, mas cumprir. Em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aí no verso 19 ele diz: aquele que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e ensinar os homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. E ele vai dizer depois que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. No final do Sermão do Monte, lá no capítulo 7, verso 24 a 27, Jesus vai dizer os dois fundamentos. Quem ouve o Sermão do Monte, que é uma explicação da lei, todo aquele que ouve essas minhas palavras e pratica é um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, a vida do crente que ouve a lei de Deus, as palavras de Deus, que teme a Deus, que guarda os mandamentos de Deus, é comparada à vida de um homem sábio, que construiu em cima de rocha. E a vida do homem que não está nem aí para Deus, para a lei de Deus, para a vontade de Deus, para o que a Bíblia diz, estou nem aí. Tem muita gente crente, viu? Muita gente que é cristã que diz, esse negócio de lei, isso é legalismo, isso é exagero. Não teme a Deus, não observa a vontade de Deus, quer viver do jeito que quiser, fazer o que quiser. E essa pessoa é comparada lá no final do Sermão do Monte a um homem tolo que constrói a sua casa sobre a areia. Então, irmãos, mesmo que nós não somos salvos pela lei, a lei, um povo de Deus, é um povo abençoado, é um povo sábio, não é um povo tolo que está construindo sobre a areia. Certo? À medida que você vive com Deus, anda com Deus, que você obedece a Deus, você é sábio, você é abençoado. O seu fim vai ser um fim diferente do fim do ímpio. Diferente, não vai ser igual ao fim do ímpio. Certo? Medite nisso, né? Depois. Em segundo lugar, embora a salvação é pela graça, Deus corrige a quem ama, leia a Bíblia toda, você vai perceber que sempre que o povo de Deus se afasta da obediência à aliança, o povo da aliança, o povo salvo, sempre que o povo de Deus negligenciava a lei de Deus, ia para os ídolos, ia para a luxúria, o que acontecia com o povo? O Senhor corrige a quem ama, disciplina, vara, certo? Isso você vê lá no Antigo... pastor, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Depois leia lá no Novo Testamento, lá em Corinto, lá no texto da ceia, em 1 Coríntios 11, do 30 a 32, vamos ver aí, 1 Coríntios 11, do 30 ao 32, aquele texto que a gente lê sempre, né, quando a gente está na Santa Ceia.
na igreja, antes de ceiar. O que é que Paulo vai dizer aí, do 30 ao 32? Na igreja, viu? Igreja cristã, Novo Testamento. Jesus já assunto aos céus. Igreja de Corinto. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Estava gente doente e morrendo na igreja. E Paulo diz porque estavam vivendo em pecado, não discernindo o corpo de Cristo, não discernindo a aliança. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então muita gente acha, irmãos, que ser crente, estar debaixo da graça, da aliança, é carta branca para pecar. Muita gente acha que lei, que está na aliança, está debaixo da graça, não tem esse rigor todo, a minha vida, né, eu posso fazer o que eu quiser, né, Deus vai... Claro que Deus perdoa. Quem é salvo pela graça, Jesus já pagou a sua, mas deu disciplina. E aí você vê que na igreja de Corinto tinha gente doente, gente que estava já morto. Né? Foi necessário na disciplina de Deus até que viesse a morte aí sobre alguns. E Deus fazendo isso para ver se o povo entende que nós somos um povo da aliança e Deus não é um pai que passa a mão na cabeça dos seus filhos, não. Deus disciplina. Deus não faz acepção de pessoas, Deus é justo, Deus é santo, e aquele que se aproxima dele vai experimentar isso. Então, existem advertências na Bíblia para os violadores da lei, até hoje. Então, você é crente, né, está debaixo da graça, né, na nova aliança. Leia direitinho a Bíblia, que você vai perceber que o pecado não compensa, não vale a pena zombar de Deus, semear para a carne, né? Deus está nos... E nós sofremos essa disciplina, né? Porque a gente sabe disso e ainda, infelizmente, peca, mas aprenda. Leia lá o Salmo 32, ele diz lá, o salmista, não seja como a mula, que só a força vai. E ele diz lá, o salmista, em sendo assim, muito sofreu, o ímpio curtirá, né? Sofrerá. Então, tem gente que quer ser como a mula. Apanha e só vai na força. E Deus vai, muitas vezes, fazer isso. Né? Infelizmente, né? Mas não é para o povo de Deus ser como a mula. É para ser um povo sábio, um povo que serve a Deus de coração, voluntariamente. Então, não tire isso da sua cabeça. Não existe oposição entre sermos da aliança, obedecermos à lei de Deus de coração. Então, muita gente acha, ter que estar na igreja todo domingo, ter que dedicar a Deus tempo, contribuir, isso é legalismo. Ser dizimista, isso é legalismo. Né? Exigir obediência a Deus, à lei de Deus, no Novo Testamento, isso é legalismo. Isso aí é querer trazer ser judaizante. Não, irmãos. Nós estamos na nova aliança, mas no Antigo Testamento, o que Deus revelou lá, o que foi abolido, né? A lei cerimonial foi abolida. Nós não estamos numa teocracia, claro. Mas a lei moral, a teologia bíblica, nós interpretamos a Bíblia segundo, né, a fé reformada, nós entendemos que a lei moral é para nós hoje. Então, a vontade revelada de Deus, né, para nós, ela nos revela que há sim exigências de Deus, mas que na aliança nós devemos cumprir essas exigências de coração, voluntariamente. Não é de modo legalista, não é para querer ser salvo, não é para querer ser melhor do que ninguém. Certo? Então muita gente não entende isso, tem dificuldade de entender esse relacionamento, né, de lei e graça, de aliança e mandamentos. Eu acho que já está perto, viu, irmãos? Eu não sei, vamos ver aqui quanto tempo está de aula. Eu estou correndo aqui para a gente... Mas deixa eu ver quanto tempo.
Já está 1 hora aí de aula. Mas estamos chegando aí no desfecho e vão perguntando aí para ver se dá para a gente responder. Mas já está perto aqui, está mais perto do fim já. Então, por que você tem que observar, conhecer a lei de Deus? Porque quando Jesus voltar, embora nós somos salvos pela graça, mas o julgamento de Deus, até mesmo os galardões, né? Há um quadro que nos mostra aí que o padrão de Deus continua sendo a lei. O padrão de Deus, né? Ele vai separar as ovelhas dos bodes ali, e embora a salvação é pelas obras, pela graça para nós, mas os ímpios que não estão debaixo da graça, não estão debaixo da justiça de Cristo, eles vão ser julgados pelas obras deles, pela lei de Deus. Nós não vamos ser julgados pelas obras porque estamos debaixo da graça. Mas a nossa santificação, ela é de acordo continua sendo de acordo com essa lei. Vamos ver aí 2 Coríntios 5,10, que é citado aí, o Robertson cita. 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, como é que você sabe o que é uma boa obra e uma má obra? Pela lei de Deus, pela palavra de Deus, pelos mandamentos de Deus. Então, Deus vai lhe galardoar pela graça. E como é que você sabe? Porque muita gente quer fazer o que quiser, né? Que Deus aceite o que Ele quer como boa obra. Boa obra, irmãos, é o que é feito. Vai ter um capítulo sobre boas obras, guarde isso. Então, boa obra é o que é feito com fé, com amor a Deus e de acordo com a obediência à palavra de Deus. Então, conhecer a lei de Deus é importante para que tenhamos boas obras verdadeiras. Porque muita coisa que as pessoas dizem que é boa obra não é boa obra. Então, ele vai dizer aí que é bom para os crentes, né, que são salvos pela obra de Cristo, entender isso. Cristo não apenas morreu por vocês, mas Ele vive em vocês. Pela fé, vocês podem reivindicar o seu poder transformador. Vocês podem receber força para andar com Ele de acordo com a vontade dEle. Então, nós não vamos obedecer à lei, porque Deus nos deu o Espírito, Cristo está em nós, não é pelo nosso braço da carne. Com a ajuda de Deus, sou pecador, Deus me ajuda a ser fiel a Ti, a Tua aliança. A aliança da lei mosaica pode ser vista então como um relacionamento, né, organicamente com toda a história redentora. Então você pode entender a aliança lá em Moisés em conexão com toda a história da redenção. Né? E você pode entender, não descartar Moisés, como muitos fazem. Né? Moisés passou, jogar Moisés completamente fora. Muita gente faz isso. Moisés é coisa do passado, não tem relevância nenhuma para nós. Então a lei, ela é um estágio de aperfeiçoamento. Eu vou correr aqui esses últimos slides. É algo melhor do que aquele povo tinha, era uma provisão melhor. Claro que nós estamos no Novo Testamento, temos mais provisão ainda, certo? Então a lei é melhor em alguns sentidos do que o que tinha antes da lei, né? Então, na lei, Israel foi uma identidade nacional, não era mais um povo nômade, né? Então, isso ficou claro que Deus tem um povo. Também na lei, a revelação de Deus foi mais completa. O pessoal conhecia mais na lei quem era o Deus com o qual eles estavam se relacionando, o qual era a vontade de Deus, já falamos disso. A lei é um avanço na revelação no sentido da capacidade de humilhar homens e mulheres. Então a lei de Moisés continua tendo esse efeito de nos mostrar o nosso pecado. E isso é bom, porque nos faz ir a Cristo, fugir para Cristo. A lei fornece um quadro completo, mais completo, da santidade que Deus espera do seu povo. Seu povo deve ser um sacerdócio real que reflete as glórias de um Deus santo. Então, no meio evangélico, no meio cristão, há muita coisa que as pessoas dizem que é ser santo. Ser santo é
para a mulher não usar brinco, não cortar o cabelo, não usar batom, né, não fazer isso, não fazer aquilo, leis humanas. E nós sabemos o que é ser santo olhando para a Bíblia, não para leis de homens. Então a lei de Deus, ela continua tendo esse propósito, certo? Então a lei não é um retrocesso, não é um retrocesso a lei, é um avanço na história da redenção, do conhecimento de Deus, né? É claro que nós temos mais conhecimento ainda, mas não é um retrocesso. A lei é importante sim para nós. Irmãos, eu encerrei aqui, o tempo também já avançou bastante, vamos só ver aí como é que está os irmãos, né? Se estão entendendo aí, querem perguntar. Graça e paz aí, presbítero Marcos, irmã Zuleide, irmã Erlaine, irmã Nath, irmã Terezinha, certo? Não vi nenhuma pergunta aqui, então quero crer que os irmãos, né, estão entendendo. Então, irmãos, temos uma bela doutrina bíblica, né, reformada, e eu espero que os irmãos, né, aprendam aí a gostar, ou gostem, né, ou apreciem, porque é importante para a gente entender, até nas pregações, né, ajudar a entender melhor quando os textos bíblicos estiverem sendo pregados, e é muito importante, então, sim, aprendermos sobre os pactos de Deus na história. É a história do povo de Deus, é a nossa história, afinal, né? Então, se não há perguntas, eu vou encerrar aqui essa transmissão, ok? Vou encerrar orando, né? Vamos orar, então, encerrando. Senhor, nós te louvamos pela aliança da graça revelada no Antigo Testamento, lá em Adão, Noé, Abraão, Moisés também, como vemos aqui, Davi e Cristo. E por ser o teu povo, ó Pai, dá-nos graça, nos dá entendimento da tua vontade revelada, nos ajuda a entender o teu propósito, ó Pai, com a lei para as nossas vidas. E nos santifica, ó Pai, perdoa os nossos pecados e abençoa o teu povo. É o que peço ao Senhor e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, uma boa noite a todos, uma boa semana. Até terça, quem estiver na oração. Até quinta, os que irão estar no culto de ação de graças, na confraternização. E que Deus abençoe todos, né? Encerrando a nossa transmissão, a graça e a paz do Senhor seja com cada um. Amém.